Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje finalmente vamos terminar pressupostos processuais. Esta é a parte número 4, parte final deste assunto. Hoje, pessoal, vamos tecer algumas considerações sobre legitimidade ad causa e interesse de agir. Esses dois assuntos eram vistos anteriormente em condições da ação. Código revogado tratava esses dois assuntos como condições da ação, adotando-se a teoria de Lieberman quanto ao assunto. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, esta terminologia condições da ação não mais foi utilizada. Ela simplesmente não aparece no texto do novo Código de Processo Civil. Portanto, aderindo à posição do professor Fred Didier, vamos tratar desses assuntos como pressupostos processuais. E aqui, pessoal, a gente já vai logo para o nosso materialzinho, ponto número 20. Aí na sequência, desde a parte número 1 de pressupostos processuais, que a gente começou praticamente um mês, eu acho, a gente já vai aí no ponto número 20, considerações iniciais. A primeira consideração é lermos o artigo 17 do novo Código de Processo Civil, que assim diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Olha só a primeira observação. Para postular. Não é para ajuizar a petição inicial e nem para contestar tão somente. É para postular. Postular é tudo. Toda vez que você pede ao Poder Judiciário alguma providência, você está postulando. E para postular, você precisa ter legitimidade e interesse. É o que diz o nosso artigo 17. Então, a primeira consideração é: toda postulação necessita de interesse e legitimidade para ser válida. Ok? Esta é a primeira consideração. Dito isso, pessoal, a gente já passa então para o ponto número 21. Vamos tratar agora especificadamente da legitimidade ad causa. Ok? O que é a legitimidade ad causa? Numa frase, é a pertinência subjetiva da demanda. É uma expressão sofisticada para traduzir o que é a legitimidade ad causa. Esta legitimidade está conectada ao direito material. A parte tem legitimidade ad causa quando o direito material a conecta com o caso concreto. Então, por exemplo, eu sou credor de Pedro, de uma quantia de R$100. Pedro firmou um contrato comigo, no qual eu prestava um serviço e ele me pagava R$100 por este serviço. Eu prestei o serviço, mas Pedro não me pagou. Esta relação, sem dúvida, é de direito material. Pelo menos antes de nós termos um processo, nós temos uma relação contratual regida pelo Código Civil. Eu sou o contratante, Pedro também é contratante e, neste caso, eu sou credor, Pedro devedor, porque eu adimpli a minha parte. Pedro não vai poder alegar, por exemplo, a exceptio non adimplenti contractus. Então, Pedro é devedor de R$100. Se eu ajuizo uma ação de cobrança contra Pedro, veja, eu tenho legitimidade ad causa porque as regras de direito material me colocam numa situação jurídica de vantagem, me colocam numa situação jurídica que me permite postular em juízo o que eu quero, no caso, a cobrança de R$100, evidentemente corrigida, né? E com juros de mora, se assim o for. Pois bem, a legitimidade ad causa, então, é um conceito que toca o direito material e não é apenas um conceito de direito processual. É bom ter isso em mente para quando você deparar aí com situações em que você vai ter que analisar se há ou não legitimidade ad causa. Neste caso, você tem que olhar para o direito material, para o caso concreto, para determinar se há ou não este pressuposto processual no seu caso. Beleza? Lembrando, a legitimidade ad causa vale tanto para o autor quanto para o réu. Veja, Pedro, neste exemplo, é meu devedor e eu sou o seu credor. Eu não posso ajuizar a ação cobrando R$100 de Maria, que não tem nada a ver com a história do Brasil. Maria não tem legitimidade ad causa. Maria não fez nenhum contrato comigo. Foi Pedro
Então, a legitimidade ad causa serve tanto para o autor quanto para o réu. Lembre-se disso, ok? Muito bem, vamos para o ponto, então, número 21.1. Não confunda legitimidade ad causa com legitimidade ad processo. A galera às vezes faz uma pequena confusão, mas não tem dificuldade neste assunto. Por quê? A legitimidade ad causa, a gente já viu, está conectada com o direito material. É a pertinência subjetiva da demanda. Já a legitimidade ad processo é nada mais do que a capacidade processual. Ou seja, a gente já viu isso, é a capacidade de estar em juízo sem a necessidade de representação ou assistência. Legal? Então essa é a legitimidade ad processum, que não se confunde com a legitimidade ad causa. Vamos seguindo. Agora sim, agora o ponto número 22, de extrema importância. Se você não está prestando atenção, por favor, preste atenção, porque agora vamos ver aqui conceitos basilares que você vai ver para o resto da vida. Se você ainda não viu, vai ver agora. Se você já viu, vamos relembrar. Que é o seguinte, a legitimidade ad causa, vá acompanhando, ela se divide em ordinária e extraordinária. A legitimidade ad causa, repito, pode ser ordinária ou pode ser extraordinária. Olha só que agora vai ficar sofisticado, hein? A legitimidade ordinária ou a comum, a legitimidade ad causa ordinária, comum, tranquila, ocorre quando alguém atua em juízo em nome próprio, defendendo um direito próprio. Neste caso, por exemplo, eu contra Pedro, R$100 a dívida. Eu tenho legitimidade ad causa ordinária. Eu estou atuando em juízo em nome próprio, em meu nome, defendendo um interesse também meu, interesse próprio. Então, toda vez, veja só, toda vez que nós temos alguém postulando em nome próprio, defendendo interesse próprio, legitimidade ordinária. Isso aí é o comum acontecer. Mas, às vezes, pessoal, nós temos o que se chama de legitimidade ad causa extraordinária. Neste caso, se dá quando alguém postula em juízo em nome próprio, defendendo o interesse alheio. Se ligou? Ficou confuso? Vamos dar um exemplo que talvez clareie. Ministério Público defendendo o interesse de incapaz. Pode? Claro que pode. Claro que pode. O Ministério Público, então, ajuiza uma ação defendendo o interesse de Joãozinho, incapaz. Uma ação de alimentos em favor de Joãozinho, incapaz. Neste caso, o Ministério Público está agindo em nome próprio. O Ministério Público não é representante, cuidado com isso, não é representante de Joãozinho. O Ministério Público atua em nome próprio, não é em nome de Joãozinho. Olha, cuidado que aqui é sofisticado, hein? Em nome próprio, mas defendendo o interesse de Joãozinho. Defendendo interesse de Joãozinho. Aqui a legitimidade é extraordinária, também chamada, anote, de substituição processual. Para a grande maioria dos autores, são sinônimos legitimidade extraordinária e substituição processual. Neste caso, neste último exemplo, o Ministério Público atua como substituto processual do incapaz. Substituto processual. E não representante. Nós vamos ver no ponto seguinte a diferença entre um e outro. Ok? Então, veja que, como anotei aqui, na legitimidade extraordinária não há uma perfeita coincidência entre a parte material e a parte processual. Porque na legitimidade ordinária havia uma coincidência perfeita. Eu contra Pedro, R$100 a dívida. Eu estou agindo em nome próprio, defendendo o interesse próprio. A parte do direito material sou eu. Eu contratei com Pedro. E a parte processual também sou eu. Legitimidade ordinária. Mas no segundo caso, veja, a parte material não é o Ministério Público. A parte material é Joãozinho incapaz. É ele que tem direito a alimentos contra o seu pai, por exemplo. Mas o Ministério Público, no processo, está atuando em nome próprio, defendendo o interesse de Joãozinho. Portanto, não há uma perfeita coincidência entre a parte material, Joãozinho, e a parte processual, Ministério Público. Aqui temos, sem dúvida,
legitimidade extraordinária ou substituição processual. Pessoal, isso é de extrema relevância. É de extrema relevância. Não vou mentir para vocês. Se você não aprender isso, volte. Porque a partir de agora, meu amigo, a partir do momento que você aprende legitimidade extraordinária e ordinária, aí você vai escutar falar disso quase todo santo dia. Quase todo santo dia. Beleza? Então é preciso que você entenda tranquilamente esses conceitos. Esses são sofisticados, mas quando você vai pegando o jeito, ele vai entrando aí de maneira mais tranquila em sua mente. Beleza? Beleza. Perguntinha capciosa. Olha só. É possível alguém ser, ao mesmo tempo, legitimado, ordinário e extraordinário? Aí você, não pode. Ou você é extraordinário, substituto processual, ou você é ordinário, você é a própria parte do direito material. Mas em certas situações curiosíssimas, alguém pode atuar como legitimador extraordinário e ordinário ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, anotei aí para vocês, de um condômino em relação a uma ação reivindicatória. Neste caso, o condômino ele atua como legitimador ordinário, porque ele tem um interesse direto no direito material, e como legitimado extraordinário em nome do condomínio. Ele está defendendo o interesse do condomínio, não é em nome do condomínio, perdão. Defendendo o interesse do condomínio. Beleza? Então, há situações em que alguém pode ser, ao mesmo tempo, legitimado ordinário e legitimado extraordinário. É raro? Claro, é raro, mas acontece. Beleza, vamos então para o ponto número 22, ponto número 1. Eu acho que é essa a sequência, 22.1. Vá seguindo aí no nosso materialzinho. Mais uma vez, na descrição do vídeo. Beleza. Mais uma classificação. A legitimidade extraordinária. Veja, a gente aprendeu que a legitimidade ad causa pode ser ordinária, tranquila, e a extraordinária. Vamos trabalhar na extraordinária agora, viu? Ou seja, repito, alguém atuando em juízo em nome próprio defendendo o interesse alheio. Legitimidade extraordinária é isso. Ela pode ser classificada, no primeiro lugar, em autônoma ou subordinada. Esta classificação, autônoma ou subordinada, leva em consideração o quê? Leva em consideração a necessidade ou não da presença do substituído, do legitimado ordinário na demanda. Quer ver? Na autônoma, na legitimidade extraordinária autônoma, olha o nome, significa que o legitimado extraordinário pode conduzir o processo tranquilamente sozinho, sem a necessidade da presença do legitimado ordinário. Beleza? Então, o Ministério Público conduz o processo sem a necessidade de Joãozinho participar do feito. Joãozinho vai ser beneficiado caso o Ministério Público logre êxito em sua demanda. Mas Joãozinho não precisa participar. Aqui a legitimidade é autônoma, legitimidade extraordinária autônoma. Mas, às vezes, é necessário que o legitimado ordinário participe da demanda. Neste caso, teremos a legitimidade extraordinária subordinada. Neste caso, o legitimado extraordinário fica subordinado a quem? Ao legitimado ordinário. Exemplo clássico, a gente já estudou, inclusive, a assistência simples. Olha só, a gente lembra que na intervenção de terceiros existe a assistência simples e litisconsocial. Na assistência simples, a gente viu que o assistente simples, ele fica subordinado ao assistido. Se ligou? Olha só, o assistido é quem? É o legitimado ordinário. O assistente é um legitimado extraordinário, que neste caso fica subordinado porque, no caso da assistência, se faz necessária a presença do legitimado ordinário. Beleza? Então, o extraordinário fica subordinado. Essa é uma classificação curiosíssima. Autônoma e subordinada. Se ligou no movimento? Beleza. Outra classificação. Agora é outra classificação. Okay? A gente já viu esta. Vamos para outra classificação que diz que a legitimidade extraordinária pode ser exclusiva ou concorrente. Veja, neste caso, nesta classificação, nós não estamos discutindo
a presença do legitimado ordinário. Não, aqui a gente não está discutindo isso. O que é que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo quantos legitimados extraordinários são possíveis no caso concreto. Se só for possível um legitimado extraordinário, ela é exclusiva. A legitimidade extraordinária é exclusiva daquele legitimado extraordinário. Beleza. Mas se no caso concreto for possível vários legitimados extraordinários, ou seja, se no caso concreto for possível a chamada colegitimação, nós teremos uma legitimidade extraordinária concorrente, ou seja, qualquer um dos legitimados extraordinários poderá ajuizar a ação em nome próprio, defendendo direito alheio. Ok? Então, são duas classificações, autônoma e subordinada, concorrente e exclusiva. Ok? Duas classificações distintas e que não se misturam. Beleza? Aliás, podem até se misturar no caso concreto, mas do ponto de vista dogmático, são coisas distintas. Não confundam uma coisa com a outra. Ok, vamos lá. Ponto 22, número 2. 22.2, olha só. Características da substituição processual. Em outras palavras, características da legitimidade extraordinária. Segundo o professor Fred Didier Júnior. E aqui, pessoal, reproduzi com todos os créditos ao professor Fred Didier Júnior essas características que reputei muito interessantes que foram trazidas pelo professor. Muito bem, letra A. E aí vou ler com vocês para você vai acompanhando para a gente ir memorizando juntos. O substituído pode intervir no processo figurando como assistente litisconsocial. Beleza. O substituído, ele pode intervir tranquilamente. Não é que a legitimidade extraordinária exclua a legitimidade ordinária. Pelo contrário, elas podem se somar. É apenas um facilitador processual para certas pessoas que são substituídas. Mas o substituído pode ingressar como assistente litisconsocial. Por quê? Porque ele tem relação direta com a outra parte. Portanto, a assistência não é simples, é litisconsocial. Beleza. Letra B. O legitimado extraordinário é parte e não representante. Aqui, cuidado. Veja, o representante não é parte. A parte é o representado. Exemplo. O menor incapaz ajuizando uma ação de ação de alimentos contra o suposto pai. Mas nesse caso não foi o Ministério Público que ajuizou a ação, foi a mãe do rapaz, do menininho, foi a mãe do incapaz. A mãe não é parte não, viu? A mãe é representante. A parte é o menino. A parte é o menino e o pai, o suposto pai. O representante é a mãe. Mas veja que a mãe não é um substituto processual. Só seria substituto processual neste exemplo se o Ministério Público tivesse ajuizado a ação. Beleza? Então vamos nessa. Letra C. A substituição processual pode ocorrer no polo ativo ou passivo. Beleza, basta pensarmos, por exemplo, numa reconvenção, anotei por aí para vocês, aí neste exemplo, reconvenção do réu em face do substituto processual. Ok? No caso de reconvenção, que é um contra-ataque do réu em face do substituto processual. Veja que neste caso teremos uma substituição processual, ou seja, uma legitimidade extraordinária no polo passivo. Curioso, né? Mas é possível. Beleza. Letra D, pessoal. Salvo disposição em contrário, a coisa julgada atinge o substituído. Aqui é uma posição do professor Fred e faz muito sentido, porque se a coisa julgada não atingisse o substituído, qual seria então a razão de haver substituição processual do processo? Qual seria a utilidade desse instituto? Nenhuma, porque o substituto iria tocar o bonde e no final a coisa julgada não ia atingir o substituído. Então não ia servir de nada. Então, segundo o professor Fred, salvo disposição em contrário, a coisa julgada atinge o substituído. Aliás, esta é uma relativização do artigo 506 do Código de Processo Civil. O artigo 506, se não estou enganado, diz que a coisa julgada só atinge aquele que participa do processo. Mas veja que o substituído nem sempre participa do processo. Então, relativiza esse rigor do artigo 506 neste ponto. Ok? É possível? Claro que é possível. Vamos prosseguir, então, com a letra E, ou letra E, como você preferir.
Beleza, letra E, vamos lá. O substituto pode ser condenado por litigância de má-fé e outras punições processuais. Não há qualquer óbice em relação a isso. Beleza. Em regra, o substituto, letra F, o substituto tem poderes gerais de gestão do processo, não podendo dispor do direito discutido, só se o ordenamento assim o permitir. Ok? Então, qual é o papel do substituto processual? Ele toca o bonde. Toca o bonde até terminar o processo. Mas, por exemplo, ele não pode dispor do direito em regra. Neste caso, então, do Ministério Público. O Ministério Público pode dizer, ei, olha, eu não quero mais não esse direito aí do incapaz. Não quero não, eu estou agindo em nome próprio, mas defendendo o direito alheio. E nesta situação eu não quero mais, eu estou abdicando em nome do protegido, digamos assim, o direito dele. Pode? Claro que não. Não pode. Salvo se o ordenamento jurídico permitir. Ok? E letra G, se faltar legitimidade extraordinária, o processo não deve ser extinto. A gente vai chegar a esse ponto já já. Mas, por hora, veja. Se faltar legitimidade extraordinária, não é ordinária, viu? Não é ordinária. É extraordinária, o processo não deve ser extinto. O juiz deve procurar corrigir o defeito através da sucessão processual, por exemplo, buscando um legitimado para o caso. Ok? A gente vai ver também o que é a sucessão processual e que ela não se confunde com a substituição processual que nós estamos estudando, que é sinônimo da legitimidade extraordinária. Ok? Então, mais aqui uma consagração do princípio da cooperação. O magistrado deve evitar a nulidade, o magistrado deve agir de maneira positiva para evitar o defeito processual, buscando um diálogo entre as partes para corrigir os defeitos e evitar, portanto, a decisão que não analisa o mérito, também priorizando mais um princípio do novo Código de Processo Civil, qual seja a priorização da decisão de mérito. Beleza. Então vamos lá para o ponto 22.3. Olha só, aqui uma novidade do novo Código de Processo Civil. Veja só, antigamente, no Código Velho, a gente tinha uma frase assim que era irrefutável. Legitimidade extraordinária só por lei. Só a lei poderia prever hipótese de legitimidade extraordinária. Até aí, beleza. Código Velho, tranquilo. Era uma lição que ninguém contestava, enfim. Alguma doutrina um pouco mais sofisticada talvez fazia uma interpretação extensiva disso, mas a regra geral é que só por lei se criava a legitimidade extraordinária. E agora, pessoal, olha só. Artigo 18 do novo Código de Processo Civil. Ele agora não fala mais em lei. Não fala mais em lei. Veja lá. Não falamos mais em lei. Falamos agora em ordenamento jurídico. É o ordenamento jurídico que pode criar situações em que há legitimidade extraordinária. Tudo bem. E qual é a diferença de lei e ordenamento jurídico? Ordenamento jurídico, pessoal, é muito mais amplo. É muito mais amplo, o que leva alguma doutrina, sobretudo o nosso professor Didier, a dizer o seguinte: agora é possível se falar em legitimidade extraordinária negocial ou negociada. Ou seja, um negócio jurídico processual entre as partes para criar legitimidade extraordinária. Segundo o professor Fred, tranquilamente possível, autorizado agora pelo artigo 18 do novo Código de Processo Civil. Sobre o ponto, pessoal, como é um assunto muito sofisticado e foge aqui ao nosso tempo resumido, eu vou deixar aí no material um link de um artigo escrito pelo professor Fred que explica muito bem esta possibilidade de negócio jurídico processual entre as partes para possibilitar mais hipóteses de legitimidade extraordinária. Beleza? Você acessa lá, dê uma lida que é bastante interessante e pode cair, não tenho menor dúvida, em prova de segunda fase ou numa prova oral. Já pensou? Candidato, e aí? É possível se falar em legitimidade extraordinária negocial? Muito bem. Vamos lá para o ponto 22, número 4, agora sim. Agora vamos tratar daquelas confusõezinhas
Não confunda substituição processual com sucessão processual. Substituição processual a gente já viu, sinônimo de legitimidade extraordinária, alguém atuando em juízo em nome próprio defendendo o direito alheio. Sucessão processual ocorre quando a parte sai de cena e entra outra em seu lugar. É o que se dá, por exemplo, com a morte. Se a parte morre, seus sucessores lhe darão lugar no processo. É o caso de morte, incorporação de pessoas jurídicas, fusão de pessoas jurídicas, alienação de coisa litigiosa, entre outros exemplos. A sucessão processual, uma parte sai e outra entra. Na substituição processual, uma parte está atuando em juízo em nome próprio, defendendo direito alheio. Ok? São situações completamente distintas. Beleza. Também não confunda substituição processual com representação processual. A gente já falou sobre isso. A gente já falou um pouco sobre isso. Representação processual, a gente lembra que é um modo de corrigir um defeito na capacidade processual. Se essas pessoas não têm capacidade processual, elas precisam, portanto, de um representante processual. Beleza? Não é um substituto processual. Por quê? O substituto processual atua em nome próprio, defendendo o direito alheio. Já o representante processual, ele atua em nome do representado. Se ligou? É o representado que está falando. Mas para falar, precisa de um representante. Então, não há uma substituição processual. Há uma representação processual neste caso. Não confunda as coisas. Beleza. Vamos então para o ponto número 23. Agora sim. Pergunta interessantíssima. Quando o juiz analisa a legitimidade ad causam ordinária, voltamos então para a ordinária, hein? Cuidado. A ordinária, ele está analisando o mérito ou não do pedido. Veja. Aqui é divergente a galera. Viu? Aqui a galera é divergente. Por quê? Tem uma galera que diz, não, se o juiz diz que a parte é ilegítima, não tem legitimidade ordinária, então ele não analisou o mérito. A decisão, então, que extingue o processo sem análise de mérito. Já outra doutrina diz que não. Quando o juiz chega à conclusão de que uma parte não tem legitimidade ordinária, significa que ele já analisou o caso concreto, com cognição exauriente. Então, se ele já analisou o caso concreto, já decidiu o mérito. Fulano, o pedido é improcedente porque a parte não tem legitimidade. É a posição do professor Didier. Ok, beleza. Não é a posição, essa do Didier, majoritária. Ela é minoritária. Cuidado, anote isso. Ela é minoritária. É uma posição interessante, porém minoritária. Beleza. Hoje o pessoal ainda segue a teoria de Liebman, que tratava das condições da ação, e diz que quando faltar legitimidade ordinária, legitimidade de causa ordinária, o processo deve ser extinto sem análise de mérito. Beleza. E o STJ? O STJ, pessoal, e a doutrina mais moderna, pelo menos até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a gente vai ver se vai mudar, se não vai, vamos aguardar, mas até a sua entrada em vigor, ele gosta muito, eu diria, da chamada teoria da asserção. Era uma teoria que foi criada ao tempo do Código Velho, mas que parece, pelo menos a meu ver, ainda muito útil nos tempos de hoje. Não para analisar condições da ação, mas para analisar esses pressupostos processuais. E segundo essa teoria da asserção, como é que funciona basicamente? O juiz, quando pega a petição inicial, por exemplo, ele acredita no que o autor fala, e ele já analisa ali in status assertionis, de maneira ali muito sumária, se há, no caso concreto ou não, legitimidade ordinária, tanto ativa quanto passiva. Se, em princípio, tiver beleza, toca o barco. Lá na parte de instrução, o juiz vai ver se realmente tinha ou não legitimidade. Se não tiver, ele analisa o mérito. Mas se naquela análise da inicial ali, aquela análise primeira, o juiz já percebe, aqui já não tem legitimidade ordinária de cara, de plano, e ele já decide ali, de cara, acolhendo uma preliminar, por exemplo, já há uma extinção sem análise de mérito. Ok? Então, esta é a teoria da asserção. No ponto, pessoal, vale aí anotar o RESP 930.336 de Minas Gerais, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
julgado em 2014. Olha só, não tendo o autor da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito. Este é um caso muito interessante de uma ação possessória em que o autor não conseguiu comprovar sua posse. Veja, ele não conseguiu provar sua posse, a instrução foi feita, então, neste caso, uma decisão de mérito, uma decisão de improcedência e não de extinção sem análise de mérito. Por quê? Porque aqui não houve prova. Se não houve prova, houve uma análise da fase instrutória. Portanto, uma decisão de mérito. É interessante, colei aí para vocês. Ok. No entanto, se o juiz está decidindo acerca da legitimidade extraordinária, aí não há decisão de mérito. Ok, pessoal? A legitimidade extraordinária não atinge o mérito, só a ordinária. Ok? E aí é pacífico na doutrina, tanto para o professor Didier quanto para os outros professores. Ok. Fechamos, então, ponto 24 agora, porque fechamos finalmente a legitimidade de causa. Foi informação com força, hein? Foi informação com força, não tenho dúvidas disso. Mas é importante, pessoal. Tudo aqui que foi passado é bem importante, pelo menos na grande maioria. Beleza, então vamos fechar. Vamos ao interesse de agir. O interesse de agir, ele é dividido, segundo a grande maioria da doutrina, em necessidade e utilidade. Alguns falam ainda em adequação. E aqui é minoritário, hein? Aqui acho minoritário. Mas necessidade e utilidade, tranquilo, eles são facetas do interesse de agir. Só há interesse de agir, no caso concreto, se houver necessidade do processo, porque se não for necessário para que a parte atinja o seu objetivo, se não se fizer necessário o processo judicial, não há interesse de agir por falta de necessidade. Ou, se o processo judicial não se revelar útil no caso concreto, como, por exemplo, o direito já se extinguiu, por exemplo, aqui falta utilidade. Se falta utilidade, assim como se faltar necessidade, faltará interesse de agir. Ok? Alguns falam que se a pessoa ajuiza uma demanda de maneira inadequada, faltaria interesse de agir. Aqui eu não concordo muito com isso, porque o juiz pode corrigir esse defeito tranquilamente. Não é porque a pessoa errou quanto ao procedimento, por exemplo, que ela não tem interesse. Ela pode ter interesse e o juiz corrige. Se for possível, claro, né? Se for possível, ele corrige. Beleza? Então, fica aí este registro. Para complementar o nosso estudo, pessoal, eu separei aqui um recurso extraordinário muito curioso, que trata aí sobre o interesse de agir, que é o RE 631.240, sobre demandas contra o INSS. Pense aí, por exemplo, alguém que acha que tem um direito de pleitear, algum direito a ser pleiteado contra o INSS. E ele vai lá e ajuiza a ação. Ele nem falou com o INSS ainda, viu? Ele nem falou, ele nem foi lá para pedir. INSS, tu pode me dar esse benefício aí? Um auxílio doença, sei lá. Eu não sou muito bom em previdenciário, hein, pessoal? Aliás, eu nem estudo essa matéria. Mas muito bem. Uma ação contra o INSS, que foi o que? O leading case. E aí, ele já pode ajuizar uma ação direto, sem ter falado com o INSS? E aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: para que a ação judicial proposta contra o INSS seja conhecida, é necessário que fique comprovado o seguinte: que o autor requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo INSS. Letra B. Que o autor requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu resposta num prazo de 45 dias. Ou letra C. Que o benefício pleiteado trata de matéria sobre o qual o INSS já tem posição sólida, contrária ao pedido do segurado. Então veja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que para haver interesse de agir nessas demandas, é preciso que o autor comprove letra A, letra B ou letra C. Beleza? Então, neste caso, se a pessoa já entrasse direto no judiciário, sem ter comprovado que foi negado, que houve um silêncio, ou que já há uma posição sólida quanto à negativa, não tem interesse de agir. Por quê? Porque faltava necessidade. Não era necessária esta ação judicial. Para comprovar essa necessidade, o cara tem que provar que foi lá, pediu e foi negado. Beleza? Então, o Supremo aí nessa jurisprudência trouxe estes requisitos que têm a ver, então, com este pressuposto processual.
muito interessante e que vai cair em prova, não tenho dúvida. Beleza. Há casos ainda em que a jurisdição ela é necessária por uma imposição de lei. E aqui vem um paradoxo que eu acho interessantíssimo. É o caso da jurisdição voluntária. Ó, olha o nome, jurisdição voluntária. Por exemplo, eu quero mudar meu nome. Eu acho que meu nome me leva ao ridículo, sei lá, alguma coisa, alguma justificativa plausível e eu quero procurar o judiciário para mudar meu nome. Eu tenho que procurar o judiciário? Claro que eu tenho, porque a lei manda. A lei diz que, em regra, para se mudar o nome, é preciso uma demanda judicial. Então, beleza. Nesse caso aqui, é preciso uma demanda judicial. Mas a jurisdição é voluntária. Olha o nome que dão. Jurisdição voluntária, aqui, de voluntária não tem nada. Ou seja, voltando aqui ao nosso papo, a necessidade, às vezes, vem de uma imposição da lei, beleza? Se a lei diz, olha, tu tem que ir para o judiciário, tranquilo, o seu interesse de agir está comprovado, desde que você comprove a utilidade, né? Desde que você comprove a utilidade, porque a necessidade a própria lei já lhe traz. Ok? Beleza. Vamos terminar. Ponto 24, número 1. Ponto 1. Há interesse de agir nas ações meramente declaratórias? Claro, pessoal, claro. Existe certa doutrina que diz que não. Que diz que se a pessoa já pode ajuizar uma ação condenatória, não haveria interesse de agir em ajuizar uma ação meramente declaratória. Às vezes a pessoa não quer. A pessoa não quer que o juiz condene a outra a pagar uma indenização a si. Às vezes a pessoa apenas está satisfeita com uma mera declaração judicial de que ela tem razão. Bom, neste caso é uma opção dela. É uma opção dela porque a prescrição vai ficar rolando. Mas tem interesse de agir. Ok? Então, se perguntarem para você, há interesse de agir em ações meramente declaratórias quando seria possível uma ação condenatória, por exemplo? Sim, há interesse de agir, não tem qualquer problema nisso. Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. E agora vamos fechar. Finalmente fechamos. Uma perguntinha capciosa que, confesso, dificilmente vai cair em prova porque é muito polêmica, é muito sofisticada, mas eu trouxe aqui apenas para enriquecer o nosso bate-papo. Perguntinha é a seguinte. Se o autor ajuiza a ação declaratória de relação jurídica, ou seja, o autor quer que o juiz declare que ele tem, o autor, uma relação jurídica contra o réu, com o réu. Beleza? Mas o réu se limita a dizer que não tem nenhuma controvérsia. O réu diz, reconheço que há uma relação jurídica entre mim e o autor. Neste caso, pessoal, se o réu só diz isso, viu? A demanda deverá ser julgada com ou sem exame de mérito. Havia interesse de agir aqui? E procedente ou improcedente? Muito bem. Uma galera vai dizer o seguinte, que aqui não tem interesse de agir, porque não houve controvérsia. Se não havia controvérsia, qual a necessidade de ajuizar uma ação? Não é verdade? Não havia controvérsia. Então, uma galera diz que não tem interesse de agir, então o juiz já estime sem análise de mérito. Outra galera vai dizer que é improcedente. Querido, é improcedente porque também não havia controvérsia, mas há análise de mérito. Neste caso, improcedente. Muito bem, são duas opiniões interessantes, mas eu prefiro a terceira opinião, que é a do professor Bedak, o professor José Roberto dos Santos Bedak. Ele diz o seguinte, neste caso, nessa situação hipotética, a demanda deve ser julgada com análise de mérito, procedente, mas as verbas sucumbenciais serão pagas pelo autor em favor do réu, pelo princípio da causalidade, ou seja, foi o autor que causou a demanda. Ele que deu causa à demanda, então ele que pague. Curioso, né? Curioso esta posição. Muito bem, fechamos. Foi só para a gente enriquecer o nosso debate, pessoal. Isso está lá, ó, na página 363 do livro do professor Fred. Toda essa discussão aqui, final, que a gente travou. Ok? Se você quiser aprofundar, você veja lá. Ok, pessoal. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela paciência, pela persistência em querer aprender os pressupostos processuais. Chegamos ao fim. Eu acho que eu consegui passar as informações mais preciosas, mais importantes, de acordo com, principalmente, a doutrina do professor Fred, que é a que eu sigo no momento. E espero reencontrá-los em breve num próximo vídeo, pessoal. Fiquem em paz, um abraço e tchau, tchau.